Mas, queridos, antes ainda do batismo, hoje nós temos um desafio que é, como o Alex disse, de encerrar a nossa série de mensagens, a série Recriados. Se você está chegando agora, você é muito, muito bem-vindo à nossa igreja. E você chegou num momento muito especial e, ao mesmo tempo, bem desafiador também, né? Nós estamos encerrando essa série que nos acompanha desde o início de janeiro, em que nós temos conversado sobre a identidade humana, como Deus nos criou à sua imagem e semelhança, como por conta da queda essa imagem foi distorcida e corrompida em nós, e como em Cristo Jesus Deus está restaurando a sua imagem em nós, de modo que nós possamos refletir quem Ele é, o seu caráter, sua beleza, sua bondade, sua justiça, seu amor para o mundo. E esse não é um processo simples, longe disso. Na verdade, esse é um processo bem desafiador, bem complexo, e cada um de nós vive seus próprios desafios e dilemas nessa jornada de santificação, de transformação, para nos parecermos mais com Jesus. E ao longo desse trimestre tocamos em vários temas sensíveis, e particularmente agora no mês de março, temos nos concentrado na relação entre identidade e sexualidade. Esse é provavelmente o lugar onde esses dilemas da identidade ficam mais evidentes no nosso mundo contemporâneo, nessa cultura do selfie, como nós temos chamado aqui ao longo dessa série, a partir de autores como Carl Trueman, que escreveu o livro A Ascensão e o Triunfo do Selfie Moderno, e que descreve esse movimento em direção à interioridade, né? A pessoa humana olhando para dentro dela mesma, em busca de encontrar e construir, então expressar para o mundo exterior essa identidade que é hoje algo extremamente fluido, dinâmico, e que vai sendo então construído e expressado a partir de uma experiência emocional, psicológica, interior de cada indivíduo. E nós nos dedicamos nesse trimestre inteiro a pensar sobre de que maneira esse movimento contemporâneo notadamente das últimas décadas para cá, da década de 60 para cá, como ele se concentrou muito na esfera da sexualidade, mas como esse movimento como um todo se alinha ou se contrapõe ao caminho de Jesus e ao ensino da Escritura. E neste mês de março, então, nós pensamos sobre a criação do homem e da mulher, essa criação de ambos à imagem de Deus, como eles são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Pensamos sobre o casamento, então, como a união de homem e mulher para um propósito específico dado por Deus de anunciar e proclamar um outro casamento, né? Uma parábola de um casamento vindouro que nós aguardamos com muita expectativa, que é o casamento do próprio Jesus, o noivo, com a sua igreja, a noiva. Falamos também sobre a relação sexual, o papel dela nessa história que é o casamento e na grande história de Deus, e para o que a relação sexual aponta, muito mais do que como uma união meramente física, uma união muito mais profunda, em que dois, homem e mulher unidos então no casamento, se tornam uma só carne, e como isso também espelha a unidade e a diversidade do próprio Deus Criador, da comunidade divina. E no último domingo nós iniciamos uma conversa sobre relações homossexuais, qual é o ensino bíblico acerca desse tema, como nós, como a Igreja de Jesus, precisa também enxergar esse assunto, tratar esse assunto, e mais do que tratar o assunto, lidar e se relacionar com as pessoas que lidam com atração pelo mesmo sexo, com desafios nos seus desejos, nas suas vontades. Nós falamos sobre como há uma desordem dos nossos desejos a partir da queda, e como em Cristo Jesus, então, precisa haver um novo direcionamento desses desejos e atrações do nosso coração. E a gente vai encerrar essa jornada hoje, então. Quero te lembrar que domingo que vem é Páscoa, então vai ser um domingo de muita festa, muita alegria. Celebraremos a ceia do Senhor de modo muito especial juntos. Convido você a vir e trazer os seus convidados, e vai ser o início de uma nova série de mensagens também. Mas para encerrarmos hoje, eu quero voltar então e explorar um pouco mais esse tema que eu iniciei no domingo passado, para que a gente possa ter ainda mais clareza e discernimento coletivo, comunitário, acerca de como a Bíblia, a Palavra de Deus, trata desse assunto. Eu quero ressaltar mais uma vez, né, a importância de que você ouça as mensagens anteriores. Todas elas estabelecem os fundamentos, os pressupostos para essa conversa. E eu quero repetir uma coisa que eu falei no domingo passado ainda.
você não está numa comunidade que tem medo das suas dúvidas sinceras. Você não está numa igreja que tem medo de ter conversas sobre esse ou qualquer outro assunto com você. Isso não quer dizer que nós teremos a conversa de maneira perfeita e ideal. É um tema difícil, delicado esse. Nós estamos continuamente aprendendo e crescendo na nossa capacidade de pastorear também a igreja nessa direção, do que a Bíblia aponta. Nós cremos que a Bíblia aponta para este tema e para a nossa vida como um todo. Mas nós queremos conversar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ajudar. Nossos pastores, conselheiros estão à disposição para aconselhar você, ouvir a sua história. Você pode procurar a secretaria, marcar um horário e também ser vulnerável em comunidade, né? Nem nós temos medo das suas dúvidas sinceras, nem Deus. Deus também não tem medo das suas perguntas, das suas dúvidas, de conhecer os seus dilemas. Na verdade, Ele já os conhece, mas Ele se alegra quando nós abrimos o nosso coração e expomos a nossa real condição diante dEle, para deixar que Ele nos fale, para que Ele nos trate, para que Ele nos ensine a viver conforme a sua vontade. Esse movimento na direção da vulnerabilidade é muito importante, queridos. Esse é um tema que, por muito tempo, e ainda hoje em muitos ambientes, muitas igrejas, em alguma medida, inevitavelmente, na nossa igreja também, foi tratado como um tabu, como um tema que é melhor ser evitado, como um assunto que não pode ser falado, mencionado, justamente porque gera constrangimento e exposição para muitas pessoas. E esse movimento na direção da vulnerabilidade é um primeiro passo para que a gente possa crescer e discernir juntos naquilo que a gente precisa mudar e fazer. Mas eu também quero enfatizar algo que eu disse na semana passada: o que nos liberta não é a sinceridade meramente, o que nos liberta é a verdade. Nós precisamos sim ser sinceros e vulneráveis acerca da nossa condição, de como nos enxergamos, de como expressamos a nossa identidade, ou nos sentimos pelo menos tentados a fazê-lo. Mas nós precisamos de mais do que sinceridade. Nós precisamos que a verdade de Deus seja recebida no nosso coração, na nossa mente, para nos moldar e nos transformar à imagem de Jesus e nos libertar então das prisões do nosso próprio coração pecaminoso, da nossa própria natureza pecaminosa, para que a gente possa caminhar em direção à vontade de Deus. Eu sei que esse é um processo lento e longo, comunitário, de crescermos nessa compreensão da palavra, nos submetermos a ela. E é por isso que a gente deixou esse assunto para o final desse trimestre, e é por isso que foram 2 mensagens somente para esse assunto, e é por isso que eu quero dizer que eu não vou conseguir encerrar esse assunto, mesmo com 2 mensagens, porque ele é longo e complexo e requer muito cuidado. Mas hoje eu vou fazer um esforço grande, eu vou pedir a sua paciência, como na semana passada não será uma mensagem breve essa também, eu vou tentar passar por todos os textos bíblicos que falam desse tema. E eu sei que é muita coisa para um sermão só. Mas eu acho que mais do que um sermão, meu desejo é que hoje a gente tivesse essa conversa pastoral. Porque o que acontece muitas vezes hoje é que textos bíblicos, às vezes lidos isoladamente, ou tirados de contexto, ou tomados por algum teólogo, ou um pregador, ou um influenciador na internet, às vezes são expostos de uma maneira um pouco leviana, ou irresponsável, ou mesmo superficial. E muitas pessoas, às vezes bem intencionadas, mas ouvem esse conteúdo, ouvem uma palavra, um corte no Instagram ou no TikTok, e aí assumem que aquilo é verdade, que é assim que aquele texto deve ser interpretado, e desconsideram todo o ensino da Escritura de Gênesis a Apocalipse, que é amplo e extenso, não só sobre esse tema, mas tantos outros. E eu queria fazer um esforço hoje de, claro, não de forma tão aprofundada, mas rapidamente passar por todos os textos bíblicos e dar pelo menos uma direção de como é que na história cristã, em 2000 anos de história cristã, esses textos vêm sendo interpretados, e até para trás disso, desde o Antigo Testamento também. Vocês estão comigo? Pode ser? Podemos fazer esse esforço? Então respira fundo e vamos começar. Nós já falamos sobre a criação, homem e mulher, criados à imagem de Deus. Eu vou me permitir pular, embora seja o texto mais importante e fundamental, mas é porque a gente já falou bastante disso. Mas vou direto para textos que tratam especificamente do tema da homossexualidade, começando em Gênesis ainda, mas lá no capítulo 19. Essa é uma história bem conhecida, é a história da destruição de 2 cidades, Sodoma e Gomorra.
E esse é um texto difícil, ele não é o texto mais esclarecedor sobre esse assunto, mas é o primeiro, então é importante mencioná-lo. Basicamente, o contexto é que Sodoma e Gomorra eram duas cidades onde havia muita corrupção. A gente vai ver já já de que natureza era essa corrupção, e Deus decide destruir essas cidades. Abraão intercede diante de Deus. Ló, que era sobrinho de Abraão, morava lá com sua família. Abraão intercede para que Deus poupe, tenha misericórdia, se fossem achados alguns justos na cidade. Deus envia anjos para tirarem a família de Ló de lá, e a destruição então estava para acontecer. E quando esses homens, esses seres celestiais, mas que aparecem em forma humana, vão para a casa de Ló para passar a noite lá, acontece esse relato, os versículos que eu queria ler com vocês, versos 4 e 5. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. O que eu vou tentar fazer nessa manhã é passar por algumas objeções que são feitas, especialmente pelo movimento LGBTQIA+, e a sigla, confesso que acho que às vezes ela atualiza e eu não acompanho completamente a atualização, então talvez não esteja me referindo da forma mais atualizada possível a ela, mas como esse movimento e alguns pregadores e teólogos que têm aderido a algumas hermenêuticas progressistas se opõem à interpretação tradicional desse texto. Eu vou tentar fazer isso em todas as passagens bíblicas, objeção e a exposição do que realmente o texto nos ensina. E a objeção comum aqui nesse texto é de que o problema de Sodoma não era exatamente a prática homossexual. A história relata, na verdade, uma tentativa de estupro coletivo. E isso seria errado se fosse heterossexual também. E além disso, ainda nesse campo da objeção, outras passagens bíblicas condenam outros pecados de Sodoma e Gomorra e não esse, especialmente a falta de hospitalidade e generosidade. Essa é a objeção contemporânea a uma interpretação mais tradicional dessa passagem. Será que isso corresponde à verdade? É preciso reconhecer que em parte sim, mas não totalmente. De fato, esse caso, essa história narrada aqui em Gênesis 19, parece revelar uma tentativa de estupro coletivo. Você reparou nisso? Os homens todos da cidade, e eu não li a história inteira, mas eles tentam forçar a entrada na porta, eles querem tirar aqueles homens, para eles são homens, eles têm aparência humana, embora fossem anjos, tirar de dentro da proteção de Ló, e esse dever de hospitalidade era fundamental, tanto que Ló faz uma coisa absurda, mas culturalmente a gente até consegue entender o porquê disso. Ele para proteger esses convidados, esses hóspedes que ele tinha em casa, ele oferece suas filhas. Ele diz: não, eu tenho filhas virgens aqui, tenho relações com elas, mas não com os meus hóspedes, com os meus convidados. Uma decisão terrível da parte de Ló. Isso acaba não acontecendo, os anjos ferem de cegueira aqueles homens que tentavam estuprar, invadir a casa para cometer esse estupro. Então, de fato, fossem homens ou mulheres, o que está acontecendo aqui é terrível, certo? É terrível, é grotesco, é absurdo. E também é verdade que outras passagens bíblicas posteriores, quando refletem sobre a história de Sodoma e Gomorra, apontam para outros pecados que eram cometidos lá, e não necessariamente para o pecado da homossexualidade. Por exemplo, lá em Ezequiel, no capítulo 16, o texto diz assim: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram soberbas, fartas de comida e despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Quando você olha isso, você vê que parece que o profeta Ezequiel, aqui nesse texto, não está condenando um pecado de homossexualidade que havia lá, mas outros pecados, especialmente injustiça, opressão. A mesma coisa aparece lá em Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 9, eu não vou ler, do verso 9 ao 17, você pode ler depois lá em Isaías, mas lá Deus compara o seu povo, o povo de Israel, a Sodoma e Gomorra, e ele condena explicitamente a injustiça e a opressão contra os órfãos e as viúvas. Parece que havia uma série
de questões, de práticas de pecado, especialmente nessa área de injustiça social, de opressão aos mais vulneráveis, que fizeram com que Deus decidisse destruir Sodoma e Gomorra. Jesus chega a dizer em Mateus, no capítulo 10, que haveria menor rigor para Sodoma no dia do juízo do que para as cidades onde ele estava pregando o evangelho, mas estava tendo a sua mensagem rejeitada. O que mostra para a gente, não que Sodoma não tivesse problemas, ela ainda será julgada e condenada com rigor, mas que o maior problema, o maior pecado, a maior catástrofe humana é rejeitar Cristo. É rejeitar sua mensagem, é rejeitar a boa notícia de salvação do Evangelho, que é para todas as pessoas que cometem todo tipo de pecado. Em contrapartida, queridos, há um registro no Novo Testamento que reflete sobre a experiência lá de Sodoma e Gomorra, e aí sim parece apontar para o fato de que uma das razões, pelo menos, para a condenação da cidade tenha sido a prática homossexual. E eu digo parece porque é um texto difícil de traduzir. A tradução literal aqui do grego para essa passagem, que está lá na carta de Judas, bem no finalzinho do Novo Testamento, é uma tradução difícil. Eu vou ler para vocês como a NVI traduziu assim, Judas, verso 7. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, e estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Essa expressão antinaturais, literalmente, se entregaram a uma carne diferente, tá? Então, esse texto tem sido traduzido pela maioria dos tradutores, dos especialistas, como se referindo a uma prática homossexual. Uma carne diferente remeteria diferente da forma como Deus criou para uma relação natural, homem e mulher. Mas esse é um texto de difícil tradução, nós precisamos admitir isso. Mas é só o primeiro. Vamos para o próximo? O segundo texto que eu quero refletir, ler, meditar com vocês hoje é Levítico, livro de Levítico, no capítulo 18 e no capítulo 20. São 2 versos que tratam desse tema, são bem parecidos no seu conteúdo. Primeiro, o verso 22 do capítulo 18, que diz: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. Capítulo 20, verso 13: se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão de ser executados, pois merecem a morte. Respira, tá? Calma. Vamos pensar juntos aqui. A objeção, são 2 principais que são levantadas por interpretações mais contemporâneas dessa passagem. A primeira objeção mais comum é dizer que, no sentido de dizer que a preocupação de Deus lá no estabelecimento da lei para o seu povo de Israel era principalmente fazer uma distinção, uma separação entre o seu povo e os outros povos vizinhos a Israel, os outros povos que ocupavam previamente a terra de Canaã. Então Deus está fazendo marcações, estabelecendo fronteiras distintivas para separar o seu povo dos outros povos. E no que diz respeito então às práticas sexuais, esses outros povos, essas outras nações misturavam muito essas práticas sexuais com adoração idólatra, adoração pagã, adoração a ídolos, a outros deuses. E essa seria então a principal razão pela qual Deus estava limitando como é que o seu povo se comportaria sexualmente em contraste com esses outros povos. Esses outros povos, nesses atos de adoração e de prostituição cultural que faziam, tinham também práticas homossexuais de prostituição envolvidas nos seus atos de adoração e nos seus templos. Essa é uma objeção. A outra é mais, talvez, imediata e superficial, mas muito presente, muito comum, que é simplesmente dizer o seguinte: bom, se agora a gente vai aplicar Levítico, vamos aplicar ele inteiro, né? Então, se a igreja diz que a gente tem que ler Levítico e aplicar as leis lá estabelecidas aos nossos dias, então a gente também deveria guardar o sábado de uma forma rigorosa, a gente não poderia fazer tatuagem no corpo, porque lá fala para não marcar o corpo, a gente não deveria comer uma série de alimentos que Deus proibiu o seu povo de comer, também lá em Levítico. Então essa é uma outra objeção bastante comum, se vai aplicar, porque só esse
e não todo o restante dos trechos, das passagens do livro. Então vamos uma de cada vez. Sobre a primeira objeção, de fato, Deus estava empenhado em separar a nação de Israel e estabelecer para ela leis, tanto de pureza cerimonial, para que eles pudessem entrar na sua presença para adorá-lo, mas também moral, de natureza moral, para que eles vivessem com o seu povo e cumprissem o seu mandato de ser luz para as nações. Esse foi o chamado para Abraão em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. O propósito de Deus nunca se restringiu somente a Israel, mas sempre por meio de um povo ou de um representante. O seu propósito era e continua sendo de abençoar todos os povos, todas as nações. Então, a gente pode ler, por exemplo, no início desse mesmo capítulo 18 de Levítico, o propósito da lei. Deus diz para Moisés, o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não sigam as práticas deles, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus mandamentos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus estatutos e ordenanças. E aí preste atenção na razão pela qual eles deveriam obedecer: pois quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo que não é por um mero capricho, por não gostar de algumas coisas que os outros povos faziam e querer que o seu povo fizesse de uma outra maneira, que ele estabeleceu as leis. Na verdade, a lei de Deus aponta para um caminho de vida. Nós falamos disso na mensagem da semana passada, pensando nas duas árvores, lembram-se? A árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a escolha que é posta diante de mim e de você, como foi posta diante de Adão e de Eva também. Onde é que nós buscaremos sabedoria? Onde é que nós buscaremos vida? Onde é que nós buscaremos alegria e satisfação e plenitude? É na sabedoria de Deus e no caminho proposto por Ele, que nos chama a uma obediência que vem pela fé, como diz o apóstolo Paulo? Ou é na autonomia da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos, do nosso próprio coração, enganado e seduzido pelas mentiras do inimigo, da serpente, e que se deixou então escravizar pelas suas próprias paixões? Essa é a escolha que estava diante do povo, e Deus estava estabelecendo um caminho de vida. Ele disse: se vocês seguirem os meus caminhos, os meus mandamentos, as minhas ordenanças, vocês viverão por eles. Não se trata simplesmente de proibir então o que outros povos faziam, mas de estabelecer um caminho de vida em contraste com o caminho de morte das nações que não adoravam nem o obedeciam. Se você ler o capítulo inteiro, Levítico 18, há uma enorme lista de prescrições sobre práticas sexuais. Não somente essa, não somente a prática homossexual aqui é proibida por Deus. Deus aqui proíbe, por exemplo, que um homem faça sexo com qualquer parente próximo. Então, há menção expressa aqui a mãe, a avó, a irmã, a neta, a tia, a cunhada, a nora, uma mulher e sua filha, ou parente, ou seja, ter relação sexual com ambas, ou com uma outra mulher casada, até mesmo com um animal. Perceba que todas essas restrições são de ordem moral. Até hoje nós as mantemos. Com toda a liberação e revolução sexual e afetiva das últimas décadas, é provável que de forma quase que unânime nós ainda concordemos que essas orientações devem permanecer válidas. E é claro, há razões genéticas para isso, razões de procriação para isso, mas é simplesmente de ordem moral também. São restrições que Deus estabeleceu propondo vida, um caminho de vida para o seu povo. Então, queridos, não faz sentido separar somente uma delas, no caso a homossexual, como se fosse uma regra aleatória numa lista sobre outras coisas, como não fazer tatuagens ou comer certos tipos de alimento. Essas eram práticas sexuais típicas de outras nações, mencionadas aqui o Egito, as nações que habitavam a terra de Canaã, e Deus estabelece um outro padrão, que na verdade tem a ver com adoração também, tem a ver com a forma como Ele deseja ser adorado, porque isso engloba toda a nossa vida, porque é baseado na maneira como Ele nos criou,
Por isso que eu quis começar na semana passada do começo, em Gênesis, na criação, na queda, nas árvores, nos desejos mais fundamentais e primeiros que o nosso coração tem de lidar e administrar e direcionar e decidir. É porque tudo tem a ver com o propósito pelo qual nós fomos criados por Deus, seus bons propósitos para a humanidade, um caminho de vida. Sobre a segunda objeção, por que é que nós não aplicamos então todas as leis de Levítico e aparentemente a igreja escolhe quais são as convenientes e as que não são tão convenientes assim são ignoradas? Queridos, à luz do Novo Testamento, à luz da vinda de Jesus, a nossa relação com o Antigo Testamento, mudou mesmo, mudou. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Mas o que isso significa para a nossa relação com o Antigo Testamento? Como é que um cristão se relaciona com o Antigo Testamento? Eu precisava de uma mensagem inteira, na verdade uma série inteira, só para responder essa questão. E aí por isso eu quero recomendar a você, especialmente você que chegou na nossa igreja pós 2023, em 2023 nós fizemos uma série de 7 mensagens chamada A Bíblia Segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre ela mesma e como ela deve ser interpretada. E eu quero recomendar que você vá lá no nosso podcast ou no YouTube e assista essas mensagens. Se não me engano, foi mês de agosto, julho, agosto do ano de 2023. É só você procurar, essas mensagens estão todas lá e elas são muito importantes para a gente aprender a interpretar corretamente o texto bíblico, tá bom? Então eu não tenho tempo de explicar tudo, eu quero dizer só o seguinte: o Antigo Testamento continua sendo palavra de Deus para nós. Continua tendo sido inspirado pelo Espírito Santo, palavra eterna de Deus para nós. Agora, a maneira como nós nos relacionamos com Ele hoje é como uma literatura de sabedoria, que orienta a nossa vida em termos éticos e morais, a partir da história completa da Escritura, de Gênesis até Apocalipse, tendo Jesus como o centro dessa revelação. Então nós temos que observar sempre qual é a história completa que é contada, não tirar um texto qualquer lá do Antigo Testamento e escolhê-lo e lê-lo independentemente, à parte do resto da história, mas ler a história inteira e perceber aquilo que continua, aquilo que se mantém, aquilo que permanece e que é ratificado também por Jesus, pelos apóstolos no Novo Testamento, tudo aquilo que continua sendo parte desse caminho de vida de Deus para nós, revelado desde o começo até o fim da história. E nesse ponto da sexualidade humana, a história é coerente e harmônica do início ao fim. Não há alteração, como nós veremos daqui a pouco, passando pelos textos do Novo Testamento. Agora, queridos, é claro, eu falo isso pensando em igrejas bíblicas, igrejas sérias, igrejas que se esforçam para fazer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação da Escritura, porque você vai encontrar também igrejas que vão expandir isso para proibir tudo o que Levítico proíbe, por exemplo, ainda para os nossos dias. Então vai proibir também tatuagem, vai proibir também certos alimentos, vai proibir certas práticas e exigir outras que eram restritas, nós entendemos, para o tempo e o povo de Israel, e não se aplicam mais à luz de Cristo Jesus e do Novo Testamento. E aí se torna mesmo contraditório. Porque você lê a segunda parte do texto, e eu quero crer que não tem ninguém defendendo isso hoje, quando fala que essas pessoas deveriam, por exemplo, ser executadas. Você não vê ninguém defendendo isso hoje, e se alguém defender isso, isso é absurdo, precisa ser recusado veementemente. Por quê? Porque quando Jesus mesmo interagiu com pecadores no Novo Testamento, a partir da oferta do reino, da sua graça, do perdão, da misericórdia, a relação já foi diferente, né? E precisa ser. Nós lemos o princípio de sabedoria contido na lei à luz do advento de Cristo e do que Ele estabeleceu como a nossa forma hoje, como igreja, de lidar com o pecado, seja ele qual for. E o convite é sempre o mesmo: arrependimento e fé. Arrependimento e fé, deixando esse juízo último, definitivo, nas mãos de Deus. É assim que nós lidamos com as leis e com os mandamentos do Antigo Testamento. Vamos dar mais um passo? Romanos, capítulo 1, texto que nós lemos no final da mensagem do domingo passado, mas hoje eu quero ler somente os versos 26 e 27, que tratam especificamente dessas práticas. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Por causa do quê? Para quem não estava aqui,
Paulo reconta toda a história desde a criação e de como a humanidade se afastou de Deus e buscou sabedoria por conta própria e então seguiu os desejos e paixões do seu próprio coração, e a ira de Deus se manifesta de que maneira? Entregando a humanidade para sofrer as consequências das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões. O texto segue dizendo: até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Recomendo de novo que você ouça a mensagem da semana passada, porque eu não vou ter tempo de explorar todo o contexto aqui de Romanos. Paulo trata de uma série de práticas, não somente essas, nessa lista, mas ele também trata destas. E aí uma objeção muito comum, que tem sido levantada em tentativas contemporâneas de interpretar esse texto de uma outra maneira, é a objeção que diz que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, inserida, obviamente, na cultura e nas práticas romanas daquela época, que envolviam orgias e prostituição cultual, e também homossexual, além também de práticas que eram comuns naquela época, de relações homossexuais abusivas, entre pessoas hierarquicamente diferentes. Então, cidadãos romanos com escravos, cidadãos romanos homens, sexo masculino com escravos homens, e principalmente homens mais velhos com meninos, com garotos. E essas eram práticas comuns em Roma, nos dias em que Paulo escreve para aquela igreja. Então, um argumento muito comum que tem sido levantado é: Paulo não está condenando uma relação homossexual monogâmica e consentida entre pessoas livres e hierarquicamente semelhantes, ou que ocupam um lugar na sociedade parecido. Paulo está condenando essas outras práticas abusivas, distorcidas. E, de novo, esse foi o texto que nós usamos na semana passada, no final da mensagem. A gente precisou construir um raciocínio desde Gênesis para poder chegar nesse texto, para demonstrar exatamente que Paulo não se refere aqui a um tipo de relação homossexual específico, caracterizado por abuso ou exploração, porque todo o argumento dele não faria sentido se fosse isso, porque ele constrói o seu argumento a partir da criação, a partir de Gênesis, a partir de como Deus, ao criar todas as coisas, se revela à humanidade. Os seus atributos se tornam visíveis e podem ser conhecidos, e é isso que torna os homens indesculpáveis, porque escolheram trocar a glória do Criador por coisas criadas, adorar a criatura em lugar do Criador, buscar sabedoria por conta própria e não buscar a sabedoria na forma em que Deus quer conceder, entregar à humanidade. Então, o argumento de Paulo não aponta para nada aqui nessa direção de restringir a sua exortação a relações apenas abusivas. Na verdade, o seu argumento segue aquela sequência que a gente trabalhou na semana passada: desejo, decisão e direção. Há um desejo, há uma decisão a ser tomada a partir desse desejo, e há uma direção para onde nós vamos apontar essa decisão. Deus entregou os homens às suas próprias paixões, e elas passaram, por conta então do pecado e dessa escravidão aos próprios desejos, a se manifestar de forma contrária à ordem criada. E é importante a gente entender isso, porque isso também contribui para refutar interpretações que questionam o outro aspecto que eu mencionei. Esse fato de que as relações homossexuais que havia na cultura romana eram apenas de ordem abusiva, entre homens mais velhos com garotos mais novos. Na verdade, há amplo registro histórico, fora do testemunho da Escritura, que aponta para o fato de que havia toda sorte de relações homossexuais em Roma naquele período, e Paulo estava ciente disso. Há, por exemplo, um poeta romano antigo chamado Juvenal. Ele escreve as suas sátiras, e ele, numa delas, ele menciona todo o cenário gay, o cenário homossexual de Roma naquele período, e ele mostra que havia sim relações homossexuais consentidas sem essa marca de uma relação abusiva entre homens em Roma. Também um historiador chamado Larry Hurtado, especializado nesse período da história, ele escreve o seguinte: olha só:
Na era romana, havia um padrão duplo na prática sexual. Mulheres eram geralmente cobradas a manter uma estrita castidade marital. Aos homens, porém, era permitida uma liberdade consideravelmente maior para fazer sexo com muitas outras pessoas. Embora o sexo com as esposas de outros homens não fosse aprovado, todos os outros tipos de atividade sexual eram abertamente tolerados e, em verdade, encorajados. Como afirma Demóstenes, orador do quarto século, nós romanos temos prostitutas para o prazer, escravos para os desejos diários, esposas para nos darem filhos legítimos e cuidarem dos nossos lares. Nesse ambiente, as exortações de Paulo à integridade sexual, dadas majoritariamente a homens, projetam um padrão radicalmente diferente entre os cristãos. Ele faz um movimento inusitado de cobrar dos homens o mesmo padrão de santidade e honra esperado das mulheres, desafiando assim o duplo padrão dominante à época. Como sempre, queridos, na história, a palavra de Deus, na verdade, é extremamente avançada para o seu contexto cultural da época em que ela é revelada e manifestada aos homens, sempre propondo um avanço enorme em relação ao padrão cultural, chamando especificamente o povo de Deus a viver de um modo radicalmente diferente da cultura à sua volta. Há amplo registro histórico que aponta para a direção de que Paulo estava plenamente ciente do seu contexto cultural e de todas as práticas que havia em Roma naquela época, e quando ele escreve, portanto, ele desafia a cultura como um todo, não apenas um aspecto dela. Mais um passo, mais um texto. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. O pastor Felipe Dinato se torna pastor oficialmente hoje à noite, no culto de ordenação dele. Todos convidados para vir prestigiar esse momento especial aí na vida da nossa igreja também. Mas 2 semanas atrás, pregando a partir dessa passagem, já explorou esse texto um pouco, mas eu quero ler com vocês especificamente esses versos, do verso 9 ao verso 11. Dizem assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, e ele explorou esse termo porneia, que abrange qualquer prática sexual fora da relação matrimonial entre um homem e sua esposa, qualquer outra prática, qualquer outro envolvimento sexual está dentro dessa categoria de porneia, de imoralidade sexual, que é muito utilizado em todo o Novo Testamento. Mas quem se envolve em quaisquer dessas práticas, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam às práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas, exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. E o verso 11, alguns de vocês eram assim, mas foram purificados, santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A objeção que geralmente aparece aqui nesse texto é muito parecida com a anterior, eu não vou me delongar muito aqui. Paulo, segundo alguns, estaria aqui se referindo também à prática de orgias idólatras e prostituição cultual que aconteciam nos templos dos deuses greco-romanos, bem como o estabelecimento de relações abusivas entre pessoas mais velhas, pessoas mais novas, homens mais velhos, homens mais novos. E o que eu quero acrescentar em relação a essa passagem é que Paulo usa um termo que ele cunhou. Aparentemente é um termo, uma palavra que ele inventa, ou que ele compõe para tentar descrever de forma bem ampla as práticas às quais ele está se referindo, e que a NVI traduziu aqui como práticas homossexuais, perdão, a NVT. Ele usa aqui, tanto nessa passagem como em outras, o termo arsenokoitai, que no grego é a junção de duas palavras diferentes, a palavra homem e a palavra cama, ou leito. Então, ele faz isso, e muitos comentaristas dizem que é quase certo que a razão pela qual Paulo escreve essa palavra, juntando esses dois termos, homem e cama, é uma tentativa de se referir ao texto de Levítico, tanto em Levítico 18 como em Levítico 20, que a gente já leu no início. A referência lá é um homem que se deita com outro homem como se fosse mulher. Então, esse ato de um homem se deitar
com outro homem. Paulo tenta se referir para linkar com Levítico. Isso mostra uma continuidade, como eu havia dito, do ensino da Escritura do início ao fim. Ele compõe então essa palavra arsenokoitai para se referir a homem e leito, homem se deitando com outro homem. E mais uma vez, queridos, aqui nessa passagem não há nada que aponte para uma restrição no argumento de Paulo só para relações abusivas. Na verdade, o uso dessa palavra aponta para uma clara continuidade entre a ética sexual do Antigo Testamento e a do Novo. Estamos caminhando já para o fim dessa primeira parte. 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 8 ao verso 11. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. Olha aí que importante isso, né? A lei é boa quando é usada corretamente. Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Foi criada para gente como a gente, né? A lei. Ela é para os que matam pai ou mãe, cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas, confiadas a mim por nosso Deus bendito. É muito importante ressaltar que se você está chegando hoje, você lê esse texto e fala, meu Deus, parece que o tratamento desse pecado é muito rigoroso. É porque hoje a gente está dando um zoom nesse assunto, tá bom? Mas esses textos falam de outras práticas também, igualmente condenáveis por Deus, pela Escritura. De novo aqui, o mesmo termo que é traduzido como praticar a homossexualidade, é o termo que eu já mencionei antes, que é usado por Paulo em 1 Coríntios 6, e que parece apontar para essa continuidade, e aqui de forma expressa, né? Paulo se refere à lei. Paulo fala da lei, e a lei sendo boa, como essa instrução moral da parte de Deus para o seu povo. E é isso que deve orientar nossos desejos e decisões. Podemos respirar? Vocês estão bem? Está todo mundo bem? Esses são todos os textos da Bíblia que falam sobre homossexualidade. Não são muitos, mas parecem claros. Não é mesmo? E a pergunta que talvez fique diante de nós seja, tá bom, pastor, mas e agora? E agora? O que eu faço? O que a gente faz? O que as pessoas devem fazer? E eu quero finalizar, não somente essa mensagem, mas toda essa série, queridos, com uma palavra pastoral, de ensino, de instrução, mas também de orientação para como nós, como igreja, devemos nos relacionar, não somente com um assunto, porque isso não é um assunto abstrato, são pessoas, certo? Que lutam, que lidam com os seus desejos, suas atrações, estão ou não praticando, seguindo esses desejos e atrações, e se envolvendo em relacionamentos de fato com alguém, ou alimentando no coração, na mente, esses desejos e vontades. A gente tem que lidar não com um assunto em abstrato, mas com as pessoas, com as situações reais, como eu mencionei na semana passada, e são as mais diversas. E eu quero concluir, então, dando algumas orientações importantes. A primeira, a gente precisa entender de forma muito clara que a heterossexualidade não é a salvação. A heterossexualidade não é a salvação. Jesus não veio a este mundo para tornar pessoas heterossexuais. Olha o que a Jackie Hill Perry diz, eu já citei ela algumas vezes nessa série, ela é autora de um livro que eu quero recomendar, se você tem interesse nesse assunto, se você lida de forma pessoal ou na sua família com esse tema, por razões pessoais, familiares, esse é um bom livro de início para você refletir mais sobre esse assunto depois dessas mensagens. É o livro Garota Gay, Deus Bom. E, de novo, também é muito comum a gente ouvir objeções, você fala essas coisas porque você não luta com isso, ou você nunca lidou com essa situação especificamente na sua vida ou no seu corpo. Ela lidou com isso, ela viveu muitos anos na prática da homossexualidade, se relacionando com outras mulheres, até que ela se converteu e, enfim, experimentou uma transformação. Mas olha o que ela diz, e olha como é importante esse alerta vindo de alguém com essa experiência.
O evangelho heterossexual encoraja, e aí ela está colocando obviamente entre aspas, tá? Não existe o evangelho heterossexual, só existe um evangelho, mas esse evangelho de igrejas e pessoas que enfatizam esse ponto quase que exclusivamente de querer transformar as pessoas em pessoas heterossexuais, encoraja homens e mulheres que sentem atração por pessoas do mesmo sexo a vir a Jesus para se endireitar, ou sugere que vir a Jesus garante que eles se sentirão sexualmente atraídos pelo sexo oposto. A forma como esse evangelho, de novo entre aspas, é pregado é muito mais sutil do que apresentei. Em geral, soa mais ou menos assim: eu sei que você está lutando contra ser gay, prometo que se você entregar sua vida a Jesus, Ele vai livrá-lo totalmente desses desejos porque ama você. Ou então, eu conheço um cara que era gay e agora está casado, Jesus fará o mesmo por você se você confiar nele. E aí volta a Jack a falar aqui, né? Com certeza, Deus pode livrar alguém por completo da atração pelo mesmo sexo e tomar um homem ou uma mulher antes atraídos pelo mesmo sexo para o casamento com alguém do sexo oposto. Obviamente, eu sou testemunha disso. Ela hoje é casada com um homem, tem filhos, e esse é o testemunho dela, ok? Mas as Escrituras não prometem explicitamente que esses sejam dons definitivos para quem está reconciliado com Deus, ou que sejam como bênçãos imediatamente herdadas da regeneração. Em outras palavras, o que ela está dizendo é: não podemos prometer isso para as pessoas. Não há essa garantia de que se a pessoa se converter ou se comprometer com Jesus, no dia seguinte ela vai estar livre dessa atração e agora vai sentir atração pelo sexo oposto. Não há uma promessa bíblica acerca disso. E nós, como igreja, não podemos pregar isso para as pessoas e prometer isso para as pessoas. É isso que ela está dizendo. Alguém que busca a heterossexualidade e não a santidade estará tão longe de andar corretamente diante de Deus quanto alguém que busca ativamente a homossexualidade, porque nós não fomos feitos para o sexo, fomos feitos para Deus e para a sua glória somente. Isso é muito importante, queridos. A pessoa pode ser heterossexual e estar vivendo tão longe de Deus quanto alguém que é homossexual e que pratica homossexualidade, porque fez da sua heterossexualidade e das práticas sexuais, mesmo heterossexuais, o seu próprio Deus, a razão da sua vida, e tem se engajado nela de forma distante, diferente daquilo que Deus propõe sobre a exclusividade do casamento, a santidade do casamento, ou a santidade de uma vida celibatária, de uma vida de solteiro. Eu vou tocar nisso já já. Nós não pregamos o evangelho da heterossexualidade, nós pregamos o evangelho, ponto. O evangelho de Jesus. E por isso, em segundo lugar, o que eu quero dizer é que Cristo é a salvação. Cristo é a salvação. Não é a heterossexualidade a salvação. Cristo é a salvação. Mais uma vez eu quero citá-la. Ela diz: Cristo veio simplesmente para nos reconciliar com Deus. E ao nos reconciliar com Deus, Ele nos satisfaz em Deus. A nossa sexualidade não é a nossa alma. A gente passou 3 meses falando do que é a identidade. E a gente não pode reduzir a nossa identidade ao nosso desejo, à nossa atração, e nem à atração sexual. Isso é reduzir demais quem nós somos e toda a complexidade da natureza humana e da identidade humana na forma como Deus nos fez. Nós somos mais do que seres sexuais. E ela diz: a nossa sexualidade não é a nossa alma, o casamento não é o céu, e estar solteiro ou solteira não é o inferno. Que todos preguemos as boas novas, que são boas por uma razão, porque proclamam ao mundo que Jesus veio, de modo que todos os pecadores, tanto os que se sentem atraídos por pessoas do mesmo sexo, como os que se sentem atraídos pelo sexo oposto, possam ser perdoados, para amar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Amém? Cristo é a salvação. E o que uma pessoa que vive longe de Deus e pratica a homossexualidade, se engaja em relacionamentos homossexuais, precisa, não é, em primeiro lugar, se tornar heterossexual e ter atração pelo sexo oposto. Ela precisa experimentar deleite, satisfação genuína que é encontrada em Jesus. E é o que alguém com atração heterossexual também precisa. E sem isso estaremos igualmente perdidos.
igualmente condenados. Terceiro, o celibato é um caminho possível e glorioso. É um caminho possível e glorioso. Essa é uma palavra pouco usada nos nossos dias, especialmente no meio evangélico, porque a gente pensa em celibato, a gente pensa logo num padre ou numa freira, né? No contexto católico. Mas, queridos, esse não é um ensino católico, esse é um ensino bíblico. Jesus foi celibatário. Jesus não se casou. Alguém aqui teria coragem de dizer que Jesus viveu uma vida incompleta por não ter se casado? Por não ter tido filhos? É uma objeção comum também. Pastor, mas eu nunca vou poder me casar e ter filhos? Significa que eu vou ser infeliz. Será que Jesus foi infeliz? Será que tantos outros foram infelizes? Paulo, não sabemos se ele foi casado antes, se tornou viúvo, não sabemos, mas tudo indica que ele era celibatário também. Tantos outros, na história da igreja. Contemporaneamente, muitas pessoas, não somente que têm essa luta, mas muitas que têm essa luta, têm escolhido o caminho do celibato, como um caminho de glorificar a Deus. E é importante a gente distinguir isso. Ser celibatário não é estar solteiro. Estar solteiro é só um estado civil. Muitos solteiros, eu arriscaria dizer a maioria, tem vontade de se casar, de não estar mais solteiro. Mas ser celibatário é um dom, é uma vocação, é um chamado. Separar-se para o Senhor. Ser noiva de Cristo, casar-se com Jesus, consagrar o seu corpo para Deus de uma forma especial e ter, como o próprio Paulo, aliás, encoraja, muito tempo, espaço e liberdade para servir o Senhor e o reino de Deus, sem as obrigações e responsabilidades que uma família, casamento, filhos, envolve. Tem um autor chamado Sam Allberry, ele é um ministro, ele é um pastor, e ele luta com atração por pessoas do mesmo sexo, e ele é celibatário, e ele escreveu um livrinho bem curtinho, introdutório também sobre esse tema, mas muito bom, é uma pergunta: Deus é contra os homossexuais? Esse é o título do livro, é uma pergunta: Deus é contra os homossexuais? E ele fala da sua própria experiência e do que a Bíblia ensina sobre isso, e olha o que ele diz: se o casamento nos mostra a forma do Evangelho, porque a forma do Evangelho é um casamento, certo? Cristo como noiva, a igreja como a noiva. Se o casamento nos mostra a forma do Evangelho, o celibato mostra-nos a sua suficiência. O Evangelho é suficiente, e o celibato aponta para isso. É um modo de declarar a um mundo obcecado por intimidade sexual e romântica que essas coisas não são o bem maior, e que em Cristo temos aquilo que é realmente o bem supremo. E talvez para algumas pessoas esse deva ser um caminho a ser considerado em oração e discernimento comunitário. Será que Deus tem me chamado para essa vida de uma consagração especial, e eu realmente creio que eu posso encontrar alegria e satisfação, não iguais à de alguém que é casado, são experiências diferentes, não tem como ser igual, mas um tipo de satisfação e de alegria e de plenitude no meu relacionamento com Jesus, nessa entrega e consagração ao Senhor e ao seu serviço. Eu posso experimentar isso, e talvez o Senhor esteja me chamando para isso. E isso pode ser um caminho para pessoas que têm atração pelo sexo oposto também. Um caminho que nós, como igreja, precisamos destacar mais, valorizar mais, encorajar mais. Quarto e último, a igreja precisa amar e acolher as pessoas com atração pelo mesmo sexo e ajudá-las a resistir à prática pecaminosa, submetendo essa atração a Cristo. Porque isso é o que a igreja precisa fazer com todas as pessoas. Todos nós temos desejos e vontades no nosso coração que são contrários à vontade de Deus para nós, contrários ao ensino da Escritura para nós. E sabe o que nós aprendemos a fazer juntos em comunidade? Resistir.
às tentações, submeter a nossa vida ao caminho estreito de Jesus, que leva a uma vida plena e abundante nele. E nós ajudamos uns aos outros nesse caminho que é impossível para qualquer um de nós se tentarmos trilhá-lo sozinhos. É o Espírito que age em nós, formando o coração do próprio Deus em nós, nos levando a desejar o que Ele deseja, amar o que Ele ama, amar a Cristo e se deleitar nele. E então em comunidade nós nos ajudamos, nós nos apoiamos, nós somos vulneráveis, nós falamos das nossas lutas e dos nossos tropeços, e nós erguemos as mãos para levantar quem cai, e nós insistimos em pedir que o Espírito Santo nos sustente e nos dê a graça de perseverar numa vida de santidade, de obediência, que honre e glorifique o Senhor. E eu vou terminar lendo um trecho longo, não estará projetado, você pode só ouvir, desse mesmo livro do Sam Allberry. E de novo, alguém que pessoalmente vive essa luta e escolheu esse caminho de consagração ao Senhor, de uma vida celibatária, de encontrar em Jesus esse deleite. E ele termina o livro dele com esse trecho, respondendo a seguinte pergunta. Eu acho que é uma pergunta que nós, que somos parte da igreja, precisamos pensar em como responder também. A pergunta que ele faz e busca responder é: o que fazer se um cristão se revelar homossexual para mim? Se na minha comunidade, se nos meus relacionamentos, alguém que se identifica com Jesus, se identifica com Cristo, quer seguir o caminho dele, mas revela isso: olha, eu tenho essa luta, eu tenho essa atração, ou eu estou na prática, ou eu não sei o que fazer. Há várias situações possíveis, mas alguém que quer andar com Jesus e ao mesmo tempo tem essa luta. Então esse é o conselho dele, eu acho que é um bom conselho. Muitos cristãos acham difícil conversar abertamente com os irmãos sobre suas lutas contra a atração por pessoas do mesmo sexo. Se eles ainda estão com problemas a respeito, pode haver o receio de que falar sobre o assunto o tornará mais real, como se o próprio ato de falar a respeito lhe conferisse mais presença e significado. Muitas vezes o que se teme é a reação dos outros cristãos. Os amigos se sentirão desconfortáveis, podem se distanciar. Os líderes da igreja podem pensar que quem experimenta esses sentimentos e tentações deve ser uma grande decepção, ou que admitir isso torna tudo mais negativo. A batalha pode ser bastante solitária. A perspectiva de que outras pessoas podem rejeitá-lo caso saibam, talvez seja suficiente para manter muitos cristãos em silêncio sobre as suas lutas durante anos. Talvez a primeira coisa a fazer, então, quando um cristão revelar lutas pessoais com a sexualidade, seja lhe agradecer por ter falado a respeito. Ele podia estar se preparando para isso durante vários meses, chegando a ponto de quase falar a respeito e repentinamente deixar de lado. Que ele chegue tão longe e se abra a respeito e o faça com você, não é algo de pouca importância. Você pode ser a primeira pessoa, ou mais uma de um punhado de pessoas a quem isso foi dito. Então, quando alguém partilha algo tão pessoal, isso significa enorme confiança. Reconheça isso, agradeça, deixe a pessoa respirar profundamente algumas vezes, assegure-a de que o mundo ainda gira, você ainda está lá, nem tudo está prestes a explodir em chamas. A próxima coisa a fazer é ouvir com cuidado. As experiências sobre a atração por pessoas do mesmo sexo variam muito. Pontos sensíveis, gatilhos da tentação ou do desespero, as questões que cercam e alimentam a causa da atração podem diferir de uma pessoa para outra. Se a pessoa estiver disposta a conversar, descubra como ela se sente. Pergunte-lhe há quanto tempo ela sabe disso, como aconteceu, o que a motivou a lhe dizer. Isso pode levar algum tempo, mas o ajudará a ter uma ideia de onde a pessoa se encontra em relação ao problema, como isso a afeta e como ela está respondendo por ser cristã. Às vezes, essas experiências são apenas sintomas de questões mais profundas, como idolatria ou insegurança. Em outras ocasiões, existe um desentendimento familiar como pano de fundo. Outras vezes, não há nenhuma razão óbvia para os sentimentos.
a sondagem suave, ouvir com cuidado, ajudarão a dar forma ao tipo de conselhos que você pode precisar. O cristão que luta contra esses sentimentos, esforçando-se para fugir da tentação, honrar a Cristo, caminhar com fidelidade ao lado dele, precisará de encorajamento, orações, pessoas para conversar de tempos em tempos. Outros podem não ter sido esclarecidos sobre o ensino bíblico a respeito do sexo e da sexualidade, e precisarão ser instruídos com gentileza. Alguns podem estar nas profundezas do desespero, imaginando que esses sentimentos os coloquem longe de qualquer ajuda espiritual. Talvez se sintam sobrecarregados com a culpa de pecados passados nessa área. Pode ser que precisem de orientação e ajuda de um cristão mais experiente ou de um ministério especializado. Eu penso que são boas orientações. E como eu já falei na semana passada, esse é o fim de uma série de mensagens sobre esse tema, mas não é o fim dessa conversa. Na verdade, eu espero que para muitos, quem sabe, seja o início. Seja um momento que marque a decisão de se dispor a abrir o coração, trazer suas dúvidas sinceras, sem medo de rejeição ou de julgamento. Muitas vezes essas conversas não serão confortáveis mesmo, serão desafiadoras, confrontadoras, mas elas podem ser feitas com amor. Elas podem ser feitas num ambiente seguro, de amizade, de amor, de vulnerabilidade, baseado na verdade da palavra de Deus, que é um caminho de vida para nós. Então, nessa semana, queridos, eu quero te convidar a continuar praticando a mesma prática que eu sugeri na semana passada, o jejum. Essa é a semana da Páscoa. Nós vamos nos preparar para celebrar no próximo domingo a morte e a ressurreição de Jesus. E sabe o que isso significa? O fato de que Jesus morreu e ressuscitou, significa que existe um caminho de vida que foi aberto para todos nós. E que mediante a fé nele, nós somos chamados para uma vida de obediência, que na verdade é uma vida que leva a plena satisfação nele. Não no sexo, não em nenhuma outra experiência que esse mundo possa nos dar, por melhor que seja. Eu não estou dizendo que essas experiências são ruins ou que elas não farão falta para aqueles que não as viverem. Mas nós podemos caminhar com segurança, sustentados, fortalecidos por esse Deus que nos conduz em direção à verdadeira vida e à plenitude de vida e vida eterna na sua presença. E tudo isso é possível por causa do preço pago por Jesus, por nós. Num dos textos que nós lemos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, depois de listar várias práticas e vários pecados, inclusive esse, o apóstolo Paulo termina, como eu quero terminar hoje, no verso 11, preparando a gente também para o que a gente vai viver agora em seguida com os batismos. Ele termina dizendo o seguinte: alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Essa é a expectativa que nós podemos ter ao nos aproximar das águas do batismo. Essa é a expectativa que nós podemos ter ao nos aproximar do trono da graça de Deus. Todos nós, pela vida que vivemos longe do Senhor, merecíamos a morte, merecíamos a condenação, mas por causa do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, perdão, recomeço, restauração, nova vida, novo nascimento foram oferecidos a nós. Amém? E esses irmãos que daqui a pouco vão mergulhar nessas águas, estarão com isso declarando: nós morremos para uma velha vida, morremos para nós mesmos, morremos para a rebelião do nosso próprio coração, para todas as práticas, sejam elas quais forem, que desagradam a Deus e desonram o nome do Senhor, e nós estamos sendo reerguidos, renascidos, levantados, para viver uma vida que honra e exalta e glorifica o nome de Deus, uma vida de obediência, uma obediência que vem pela fé, não na minha própria força, não na minha própria capacidade, uma obediência que vem pela confiança em quem Jesus é e no seu Espírito que agora habita em mim. Então, ao mergulharem nessas águas e ao se levantarem dessas águas, não há nada mágico que vai acontecer ao mergulharem aqui, mas isso é um símbolo poderoso de uma realidade espiritual que
que toca a todos nós que estamos em Cristo. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Eu vou te dar alguns instantes para você apresentar ao Senhor tudo o que há no seu coração. Talvez você concorda com tudo que você ouviu nessa manhã, talvez você ainda tenha muitas perguntas. Talvez isso gerou um sentimento de crise, de dor até, de desconforto no seu coração, porque toca muito de perto a sua vida, a sua realidade, a sua condição. E você não sabe o que fazer agora com esse sentimento. Talvez você está pensando num parente, em alguém que você ama muito, e talvez você se afastou dessa pessoa nos últimos anos porque você simplesmente não sabe o que dizer, não sabe como lidar com a situação, não sabe o que fazer a respeito das decisões que essa pessoa tomou, e você a ama, mas é simplesmente difícil demais para você, e você não sabe o que fazer, então você simplesmente se afastou. Talvez você esteja pensando no nome de alguém muito específico e perguntando: Deus, e essa pessoa aí? Tem alguma coisa que eu preciso fazer? Tem alguma coisa que eu preciso falar? E eu quero te lembrar: Cristo continua sendo a salvação. Cristo continua sendo a resposta, é correndo para Ele, é nos braços dEle, é no colo do nosso Salvador, é no abraço do seu perdão, da sua reconciliação, que nós mesmos experimentamos vida, e que essa vida pode ser oferecida a partir desse convite. Deus, nessa manhã, nós como Tua igreja, como Teu povo, nós apresentamos diante de Ti todas as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas inseguranças, e também as nossas resistências e preconceitos. Esse assunto desperta uma série de sentimentos em cada um de nós, e a primeira coisa que eu quero te pedir nessa manhã, Pai, é que o Senhor nos liberte de qualquer tipo de sentimento de superioridade, de arrogância, de soberba, ao pensar que essa é uma luta de outros e não minha. Tem misericórdia de cada um de nós, Pai, que talvez nesse momento seja tentado a pensar assim. Somos todos igualmente necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Ao mesmo tempo, Pai, eu quero te pedir por aqueles que nesse momento se veem num conflito, porque seu desejo, sua atração é numa direção que Tua palavra pregada agora mostra que não te agrada, mostra que não é coerente com aquilo que o Senhor quer. E essa pessoa simplesmente não sabe o que fazer ou como responder a isso. E eu peço, Espírito Santo, só o Senhor que é quem pode convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Vem com a mansidão, o amor, a gentileza, a bondade que só o Senhor é capaz de oferecer, e envolve esses corações também nessa manhã. Que a Tua graça evidenciada nas águas do batismo, que essa graça seja também derramada como um rio sobre esses corações, para matar a sede, para trazer esperança, para oferecer um caminho de satisfação verdadeira, mesmo numa situação de renúncia e de decisão por privação, por abstinência. Para aquele Senhor que tem lidado com imoralidade sexual de outra natureza, traz igualmente, Senhor, um senso de temor diante da Tua santidade, que leve ao arrependimento e à confissão e ao abandono de toda prática, seja interior ou exterior, seja em pensamento ou em ação, mas toda prática que não te honra, que não te glorifica, que não é coerente com a nova vida em Cristo. E que a nossa igreja seja uma comunidade que vive em busca de santidade, que se coloca de forma quebrantada e humilde diante do Senhor, para reconhecer seus pecados, suas lutas, suas tentações, e clamar pela Tua misericórdia, e clamar para que o Senhor forme em nós um povo que caminha junto de forma comprometida em direção à cruz, em direção a Cristo, a uma vida
em que já não somos nós mais que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E a tua beleza e a tua glória são refletidas para o mundo a partir dessa vida, então. Nos ajuda, Pai, nós precisamos de Ti, não somos capazes de viver assim por conta própria. Tem misericórdia de nós. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja e abençoa cada uma dessas pessoas que nessa manhã publicamente professará sua fé em Cristo. Que o testemunho delas nos encoraje, que o testemunho delas encoraje pessoas que estão andando longe do Senhor a se voltarem também em arrependimento e fé, para se comprometerem publicamente com Jesus, andarem nos teus caminhos, fazerem parte do teu povo, da tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.